Imagine uma decisão que pode mudar tudo. Bolsonaro quer ir à posse de Trump nos Estados Unidos, mas o STF colocou um grande obstáculo no caminho. Será que o ministro Alexandre de Moraes vai liberar o passaporte a tempo ou vai começar uma treta internacional entre Brasil e Estados Unidos? Você precisa ver isso. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ordenou que a defesa de Jair Bolsonaro apresente o convite oficial, que comprova que o ex-presidente foi convidado para a posse do presidente eleito americano Donald Trump. Para poder viajar aos Estados Unidos neste mês, Bolsonaro precisa que o seu passaporte, apreendido em fevereiro do ano passado pela Polícia Federal, seja liberado por Moraes. O ministro apontou que Bolsonaro apresentou um e-mail enviado para o deputado Eduardo Bolsonaro por meio de um endereço, segundo o ministro, não identificado, sem qualquer horário ou programação do evento a ser realizado. Em outubro de 2024, a corte se manifestou contra a devolução do passaporte de Jair Bolsonaro. Na ocasião, o ministro alegou que a defesa de Bolsonaro não apresentou qualquer argumento minimamente apto a desconstituir os fundamentos apontados. O relator também justificou a imposição de medidas cautelares, abro aspas. Isso porque o desenrolar dos fatos já demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados, intento que pode ser reforçado a partir da ciência do aprofundamento das investigações que vêm sendo realizadas, fecho aspas. Silvio Navarro, lembrando que a posse de Donald Trump será na próxima segunda-feira, dia 20 de janeiro. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes tem alguns dias aí para se manifestar em relação a esse pedido de Jair Bolsonaro para entregar o passaporte. Agora ele pediu mais esclarecimentos em relação a um e-mail que já foi apresentado pela defesa de Bolsonaro e ainda deve encaminhar o pedido à análise da Procuradoria-Geral da República. Agora fica um dilema aí para o ministro Moraes. Será que ele vai dizer não ao presidente eleito Donald Trump, Silvio? O ministro Alexandre de Moraes já se queixou do uso de celular, ele não gosta das redes sociais, então eu imagino que ele não considere que um e-mail que chega com um convite seja válido. Ele gosta, talvez, daquelas coisas de cartolina, quando você mandava para a casa de alguém um convite, venha ao meu aniversário, conto com a sua presença, ou cartão de Natal que mandava de cartolina, sabe? É mais ou menos como as coisas funcionam ali naquele gabinete. Veja, o e-mail, inclusive, isso já foi exposto, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro já prestou esclarecimentos, é o e-mail do cerimonial da posse. Tem, inclusive, o número, né? É a posse do presidente eleito Donald Trump. O que mais precisa? Será que ele vai exigir que o presidente dos Estados Unidos grave um vídeo? Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, estou convidando o presidente Jair Bolsonaro para a minha posse. Sim, concordo com você, Paula, ele tem um dilema, porque se ele negar a ida do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para uma posse de um presidente do maior país da América, ele está comprando uma briga diplomática com o futuro presidente dos Estados Unidos da América, que já não vê com bons olhos o que o Brasil faz do ponto de vista do judiciário, da mais alta corte, com um Congresso americano que não vê com bons olhos o que está acontecendo no Brasil. Lembrando que o vice-presidente nos Estados Unidos é o presidente do Senado. Lembrando que há uma maioria republicana chegando também. Ou seja, ele está comprando essa briga. É isso mesmo que o ministro Alexandre de Moraes quer? Ele está grandão, assim, desse jeito, para comprar uma briga com os Estados Unidos. Então, olha, tem hora na vida em que você tem que parar e pensar. Será mesmo que vale a pena? Aí, vamos pegar pelo outro lado. Vamos supor que ele diga, não, eu vou ceder a ida do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. Então ele está confirmando que foi uma arbitrariedade, que foi um absurdo ter tomado o passaporte de um presidente da República. Na época, no ano passado, quando havia um grau de tensão no país muito grande, quando os amigos do Supremo Tribunal Federal, nas redações, por exemplo, alardeavam que Bolsonaro estava prestes a ser preso. Mas pelo quê mesmo? Diz que tem um relógio que foi vendido aí, diz que ele magoou uma baleia lá no litoral. Então, vamos prendê-lo. Então é melhor tomar o passaporte, que o presidente Bolsonaro pode fugir do Brasil.
Percebe? Olha a situação que o ministro Alexandre de Moraes colocou o Brasil e se colocou. Eu acho que talvez ele vá colocar em algum momento a mão na consciência e vai pensar, eu vou comprar uma briga com os Estados Unidos? O Cáutio, o Silvio até lembrou, parece que o ministro Alexandre de Moraes não está aceitando esse convite via e-mail, mas chegou a intimar o Elon Musk via rede social, certo? Da sua decisão, vamos lembrar bem, usou a própria rede social para fazer uma intimação, uma forma... fax, né? Pois é, mas isso não consta na lei. Pois é, não, primeiramente, alguém em Brasília ficou um pouco mordido porque o presidente Jair Bolsonaro foi convidado para a posse do presidente Trump e o Lula não, né? Então tem alguém lá que evidentemente não está gostando da situação. Mas fora isso, sim, e o Moraes está questionando a veracidade do e-mail. O deputado Eduardo Bolsonaro demonstrou que é verídico. Lembramos que, para quem lá na Praça dos Três Poderes não sabe, não é o governo americano que organiza a posse, é um comitê privado bancado com dinheiro de pessoas físicas e ou empresas. Porque num país civilizado, quando a atividade não é de Estado, ela se faz... Nesse caso tem até borderline, poderia ou não ser de Estado, mas já que é uma festa privada, com convidados que o presidente decide, quem paga é ele. E, eventualmente, quem o financia. Então, não precisa ter um endereço .gov. Mas, claramente, evidente, não é obrigação de saber isso para passar um concurso público lá em Brasília, saber como funciona uma estrutura da posse, sistema de posse nos Estados Unidos. Mas, dito isso, o e-mail é claramente verídico, né? O Bolsonaro foi convidado, até pelos laços estreitos que ele tem com o presidente Trump, e que teria mesmo estando aqui no Brasil, não precisa estar lá para dizer para o Trump, olha, o que está acontecendo aqui no Brasil não é legal. Ele já sabe lá, inclusive não só ele, o Marco Rubio, que é o próximo secretário de Estado, o ministro das Nações Estrangeiras dos Estados Unidos, é latino e vai ter um olhar muito atento para aquilo que acontece do Rio Grande para baixo, no caso do Rio Grande do México, para baixo, ou seja, ele vai olhar com muito carinho as violações de direitos humanos repetidas que acontecem aqui no Brasil, as violações do Tratado de São José de Costa Rica, que impõe para o Brasil também o respeito dos direitos humanos, as violações da liberdade de expressão, os abusos do governo Lula, as ligações do governo Lula com ditaduras como a Venezuela, Nicarágua e Cuba, entre outras coisas. Então não adianta querer se vingar do Bolsonaro só porque ele foi convidado e o Lula não, eventualmente proibindo que ele possa sair do Brasil. Porque Marco Rubio vai olhar para o Brasil indo ou não o Bolsonaro para lá. Inclusive, vai ser muito pior se ele não for, como o senhor falou, porque aí muita gente, naquele mesmo dia, vai dizer, olha, tá vendo aquela cadeira vazia? Era do Bolsonaro. Ele não veio. Por quê? Porque alguém lá proibiu, mas por qual razão? Ninguém sabe, o processo é sigiloso. Desde 2019. Mas peraí. Brasil democracia ou não? Então, assim, seria um enorme gol contra para o Supremo e para o Brasil se o Bolsonaro não pudesse ir. E terminando, Bolsonaro já foi em outra posse, do Javier Milei, lá em 2023, dezembro de 2023. Ele foi tratado como chefe de Estado com todas as honrarias, sentou na primeira fileira junto com os presidentes em exercício, enquanto o enviado do governo brasileiro, porque Lula não foi, o enviado do governo brasileiro, que foi o ministro Mauro Vieira, ficou na quarta ou na quinta fileira. Então, assim, o governo brasileiro consegue ser humilhado a nível internacional até na posse dos presidentes de outros países. Cáutio, enquanto você comentava, nós exibimos na tela o e-mail que foi encaminhado ao deputado, está aí, Eduardo Bolsonaro, fazendo convite, então, ao ex-presidente Jair Bolsonaro para participar da posse no próximo dia 20, segunda-feira. Está ali, o nome é info@47, que é o 47º presidente, inaugural.com. Tá, então, inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro, na sua página ali na Rede X, explica passo a passo como é que foi feito esse convite pelo endereço do deputado para Jair Bolsonaro comparecer à posse. Acredito, claro, que a defesa tenha feito todas as explicações necessárias. Agora a gente precisa acompanhar o que vai fazer o ministro Alexandre de Moraes. Ele precisa decidir isso logo, porque depois vai perder o objeto. Se passar do dia 20. Aliás, tem um pedido, inclusive, no convite, para, obviamente, como todo convite formal, você informá-los rapidamente se você comparecerá, porque depois precisa tomar as providências. Então, né? Vamos responder é uma questão de delicadeza responder rapidamente, mas aí depende também da resposta do ministro. E agora? Será que Bolsonaro vai conseguir comparecer à posse de Trump ou o STF vai barrar sua viagem?
Essa história ainda promete muitos capítulos e reviravoltas. Comente aqui embaixo o que você acha que vai acontecer e não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais atualizações dessa treta. Nos vemos no próximo vídeo.